Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe. Meu nome é Alessandra, para quem não me conhece. Eu gostaria hoje de gravar um vídeo com mais um sonho que o meu filho mais novo, o Eduardo, que já tem um vídeo de sonho gravado no canal, ele teve um sonho, tem mais ou menos umas 2 para 3 semanas que ele teve esse sonho. E eu achei importante gravar porque justamente porque eu estava conversando com ele a respeito da sensação. Eu acredito que a igreja, a noiva do Senhor Jesus, muitos devem estar sentindo essa mesma coisa. Que existem dias, que existem momentos em que eu sinto uma pressão muito grande sobre a minha vida. É como se viesse uma tristeza apertando meu coração, uma angústia, uma sensação de aflição, que vem do nada e a gente sente uma pressão espiritual sobre nós. E aí eu oro, busco a Deus, sabe? E aí aquilo melhora, mas não é uma coisa que, vira e mexe a gente sente isso acontecer. Eu estava justamente conversando isso com ele e ele falando a mesma coisa. Realmente, mãe, que eu sinto isso, que às vezes até fico pensando se tem alguma coisa errada, se eu estou fazendo alguma coisa errada, porque a gente começa a sentir essa pressão, essa sensação estranha, parece que a gente está fazendo alguma coisa, está em pecado, sei lá. E nós estávamos conversando, e justamente depois dessa conversa é que ele teve esse sonho. Acredito que foi 1 dia ou 2 dias depois que ele teve esse sonho. Mas antes de eu falar para vocês o sonho, eu vou ler aqui a passagem de Joel, no capítulo 2, no versículo 28, que Deus, ele tem trabalhado, aliás, ele sempre trabalhou em sonhos e em visões, né? E no período da igreja, então, depois que a igreja se iniciou, no dia de Pentecostes, se iniciou mais ainda este momento dos últimos dias, que Deus, ele, como está escrito aqui em Joel 2:28, e acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então a gente vê que o Espírito Santo trabalha naqueles que são seus servos nesses últimos dias. No início, os últimos dias já começa justamente no período da igreja, porque Pedro prega isso em Atos dos Apóstolos, justamente no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, ele fala dessa profecia de Joel, e ele diz que ali começou os últimos dias, que ali começou o cumprimento dessa profecia, ali se iniciava a igreja. Então nós estamos vivendo esse período em que Deus iria trabalhar, principalmente agora, nesses que são os últimos segundos da igreja do Senhor Jesus aqui na terra, dando sonhos e visões e mostrando que os acontecimentos estão se cumprindo, que a palavra de Deus está se cumprindo e que ele está prestes a tirar a sua igreja da terra, né? Como é que foi o sonho que meu filho teve? Ele sonhou que ele via pessoas, servos de Deus, andando pela rua. Ele olhava, ele estava numa rua e ele via várias pessoas andando na rua. Lógico que a maioria não servia a Deus, pessoas normais que não conhecem a Deus e muitos servos de Deus, inclusive ele. E ele falou que quando ele andava na rua, o que ele via? Em volta dele existia uma multidão de anjos. Os anjos, eles estavam cercando todos aqueles que eram servos fiéis do Senhor. Só que era interessante que eles estavam cercando e eles estavam com as suas costas viradas para a pessoa, no caso que estava sendo cercada, e com os braços entrelaçados, um no outro, assim. Eles estavam assim, um do lado do outro, em volta da pessoa, com os braços entrelaçados um no outro, os anjos bem juntinho, com os braços entrelaçados, em volta da pessoa, protegendo a pessoa. Protegendo a pessoa do quê? Existiam, ele falou para mim, centenas de milhares de demônios que sobrevoavam a rua, sobrevoavam aquele lugar. Nas pessoas que não tinham nada com Deus, eles tocavam, eles entravam, eles saíam, eles empurravam, eles batiam, eles faziam o que eles queriam, mas aqueles que eram aqueles que serviam a Deus, que estavam cercados por esses anjos, o que acontecia? Os demônios vinham para atacar com ferocidade, eles vinham e se batiam contra os anjos, se batiam, se lançavam contra os anjos tentando tocar naqueles que eram servos de Deus, mas eles não conseguiam tocar. Conforme eles se batiam nessas pessoas, nesses anjos que estavam protegendo aqueles que eram servos de Deus, e no caso ele era uma dessas pessoas caminhando com esses anjos em volta dele, com seus braços entrelaçados, os anjos, eles eram tão oprimidos, eles eram tão cercados pelos demônios que eles apertavam, eles acabavam oprimindo aquele que estava sendo cercado por eles. Então, a pessoa ela era oprimida pelos próprios anjos que cercavam eles e se espremiam
para poder resistir àquilo que o diabo vinha lançando. Eram centenas e centenas de milhares de demônios o tempo inteiro se batendo contra os anjos, tentando tocar nos servos de Deus. E os anjos, obviamente, não permitiam, cercando com os braços entrelaçados, mas eles mesmos iam, espremiam a pessoa, voltavam. Iam, acabavam espremendo a pessoa e voltavam. Iam, acabavam... Isso era o tempo inteiro, acabavam espremendo a pessoa e voltavam. E ele falou que isso era em cada servo que ele conseguia olhar em volta, pessoas cercadas por anjos, que eles sabiam que eram servos de Deus, todos passando pela mesma situação. Demônios e mais demônios tentando tocar na vida das pessoas, tentando, digamos assim, vencer os anjos, ou tirar os anjos dali, ou conseguir abrir um espaço entre os anjos para poder tocar naqueles que eram servos de Deus. Mas os anjos, com seus braços entrelaçados, não deixavam, só que eles iam fechando e abrindo, fechando e abrindo, fechando e abrindo, conforme eles eram oprimidos pelos demônios, eles mesmos se espremiam e voltavam, se espremiam e voltavam com os braços entrelaçados. Então a gente vê que nós estamos vivendo um momento de guerra espiritual, de batalha espiritual muito grande, porque o diabo, ele não se conforma, os demônios não se conformam, que brevemente a igreja do Senhor Jesus será tirada da terra, e ele quer tocar no máximo de pessoas que ele conseguir, principalmente nos servos de Deus, né? Mas o Senhor Jesus deu ordens aos seus anjos, tem dado ordens aos seus anjos, como diz a palavra de Deus, para nos guardar, para nos cercar, para nos livrar, para poder nos mantermos protegidos em meio àquilo que estamos vivendo. Então, vamos olhar para Deus, vamos confiar. O Senhor Jesus é conosco, os anjos estão ao nosso redor. Deus tem nos guardado, iremos vencer. A igreja do Senhor Jesus brevemente será retirada dessa terra. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor e até a próxima.